Minha saudação a todos os alunos do curso de Tópicos Avançados de Controladoria da Universidade Federal de Pernambuco, no regime de EAD. Meu nome é professor Daniel Cardoso e a gente vai seguir na aula de hoje falando sobre assuntos relativos à controladoria, mas assim, tentando dar uma abordagem mais prática ou então tentando olhar coisas que talvez vocês não tenham visto na disciplina controladoria. Obviamente, alguns assuntos vão se repetir. Nós não temos nenhum problema quanto a isso, até porque não estamos falando de outra disciplina, é a mesma disciplina, sendo numa abordagem mais aplicada ou mais avançada. E talvez até vocês vão perceber que a partir dessa aula de hoje a gente vai trabalhar com aulas menores, com conteúdo mais assim, aplicado e com uma atividadezinha, de modo que seja uma disciplina tranquila, que você goste. E acredito que quem se matriculou nessa disciplina, não sei se ela é obrigatória, acho que não. Quem se matriculou, imagino que gosta de controladoria, então a ideia é que você continue gostando. Eu quero agradecer a mensagem de um de vocês que me mandou uma mensagem na plataforma me perguntando sobre materiais para estudo. Eu entendo que realmente é uma coisa que fica martelando naqueles que estão mais interessados, porque de fato você dificilmente vai encontrar um bom livro de controladoria. Existem alguns, são caros. A gente tem a nossa sugestão na plataforma, no plano de ensino, com relação às disciplinas complementares. Desculpe, bibliografia complementar. Mas uma coisa que é importante dizer é que a formação do cara de controladoria, porque agora a gente está falando mais naquele aspecto controladoria como função, né, como área da empresa, nem tanto como a controladoria como disciplina. Até que vai um pouco ao encontro do que a gente viu, né, na literatura internacional, a grande abordagem de controladoria é para a pessoa. Aqui no Brasil, nós inovamos, nós temos bons autores que escrevem sobre a área de conhecimento de controladoria. É uma coisa meio ineta, mas como a nossa ideia aqui do curso é formar vocês, o estudo da ciência provavelmente ficaria para um mestrado, para um doutorado, ou uma coisa mais avançada. Entendendo qual é a lógica da controladoria, qual é o campo de abordagem dela, você já tem conhecimento suficiente para tocar a sua graduação. Talvez seja mais importante nesse momento você ter ideia do que um controller faz e quais são as atribuições que um controller precisa ter. E aí dentro disso vai a questão da material de estudo e tudo. Veja, a principal ferramenta do controller é a informação, uma vez que ele é responsável pelo sistema de informação da empresa. Então todo tipo de informação interessa um controller a princípio? Olha, a princípio sim. Agora, é lógico que ele vai entender quais são aquelas informações prioritárias. Existem aquelas informações que são legais, são interessantes, mas não vão agregar muito à tomada de decisão. Porque olha só, essa coisa de se dar informação não tem outro objetivo. É que quando alguém vai tomar uma decisão, pode ser o próprio controller, não é muito modelo, normalmente o controller está ligado a um diretor e esse diretor é que tem a palavra final. Mas o controller ele vai reunir as informações que vêm das diversas áreas e dá para aquele cara que vai tomar a decisão um arcabouço de informação tão grande, relatórios gerenciais que ele mesmo pode fazer, ou então que ele já recebe pronto, mas que o cara que vai tomar a decisão, a pessoa, né, pode ser homem ou mulher, ele possa tomar com muita tranquilidade. E aí, inclusive, o momento que você tem para reunir informação vai muito de acordo com a tua formação propriamente. Se você tem uma boa formação de contabilidade, você certamente vai se preocupar com relatórios financeiros, essas coisas. Mas para um controle isso é pouco. Então, por exemplo, a gente vai ter uma aula, não essa próxima, mas a outra, porque a próxima eu vou me dedicar a meio que dar uma correção geral das atividades que a gente está passando, para explicar para vocês, de repente, alguma coisa que não ficou exatamente como a gente esperou que viesse a resposta, mas entender qual, até para vocês entenderem o que, é que a gente queria da questão, até para tirar um pouco da ansiedade da avaliação que a gente vai fazer. Né? Eu sei que a avaliação é um momento crítico, né? E tende a preocupar vocês. Não é o caso, né? A ideia é que essa disciplina seja muito tranquila, muito legal, e que
que você naturalmente tira sua nota. Fazendo as atividades, eu acredito que vocês vão estar muito bem preparados. Por exemplo, a gente vai ter essa aula depois da próxima, como eu estava dizendo, e a gente vai falar sobre administração de produção e operações. Isso é uma disciplina que você vê em administração. Não é muito a nossa praia contador. Mas a gente tem que entender o que é administração de produção. Veja só, se você é controller, trabalha numa fábrica, você acha que vai ser controller só sabendo um pouquinho de contabilidade, um pouquinho sei lá, de teoria geral da administração, que vocês estudam, né? TGA. É muito pouco, gente. Então vocês têm que entender um pouco de administração de produção, tem que entender um pouco de finanças, tem que entender um pouco de estatística para saber até fazer, porque assim a galera de engenharia de produção vai ter mais propriedade para calcular custos, os próprios engenheiros são uma fábrica, né? Mas você tem que entender o que eles falam e de repente até interpretar de outra maneira, porque estatística tem até um livro bem interessante que eu acho legal, que é assim, como mentir com estatística. Estatística é uma coisa que pode te ajudar e pode te atrapalhar muito. Porque basicamente a estatística tem várias abordagens. Você pode entender uma coisa, principalmente quando você não tem uma relação de causa e efeito, uma correlação. Então, em resumo, o controller tem que ter o maior conhecimento possível, o conhecimento mais holístico, digamos assim, mais genérico, para que ele possa trabalhar em qualquer tipo de empresa e possa se adequar. Claro que quando ele estiver numa empresa, se a empresa trabalhar com material cirúrgico, muito ligado à área de saúde, então ele vai ter que entender da área de saúde. Se ele não tem experiência nenhuma, ele vai ter que dar um jeito. Agora, se ele não tiver experiência nenhuma, zero, provavelmente ele não vai ser nem contratado, porque talvez o tempo de aprendizado inviabilize a contratação dele. Mas vamos começar a aula de hoje, só para vocês entenderem. Então, é difícil dizer para você qual é o livro que vai ter tudo, porque é difícil. A controladoria vai se adequando às realidades e a cada momento vai se demandando mais um conhecimento. Você tem que entender de sistema de informação, obviamente, você é responsável pelo sistema, mas aí você tem que entender um pouquinho do processamento, um pouquinho de como é que se faz o sistema propriamente, conhecer quais são as armadilhas dos sistemas. Então, nessa disciplina, a gente está tentando chamar a atenção de vocês para um ponto aqui, um ponto ali, que são relevantes. Mas entenda, isso aqui nem arranha para começar o que na vida real um controle vai ter que ter. É muito mais coisa. Até porque o controle é um grande cargo dentro da instituição, um cargo de altíssima confiança e que tem que ter um cara muito preparado. Infelizmente, como eu sei na outra aula, a gente tem perdido para médico, para engenheiro, para advogados. Então a gente tem que criar um pouquinho de sustância, né, como dizem no interior, e correr atrás do prejuízo, porque o prejuízo já existe. Era uma disciplina que deveria, é uma função que deveria ser nossa, até pelas similitudes, né, pela semelhança, mas acabou que outras áreas invadiram nossa praia. Então é hora da gente correr atrás disso aí. Vamos falar hoje sobre uma medida que você já deve ter estudado na primeira disciplina, de introdução, que fala sobre Balance Scorecard. O que é Balance Scorecard? A gente pode dizer que é um conjunto integrado de medidas. Eu vou falar sobre a origem, né? Vou falar sobre a definição. Então, a definição clássica seria essa: é um conjunto integrado de medidas de desempenho, né? Muito bom ressaltar isso, que o Balance Scorecard ele é ligado a desempenho. Então, um conjunto integrado de medidas de desempenho que resultam da estratégia da empresa e apoiam essa estratégia na organização como um todo. Então, antes de continuar, o que seria uma estratégia? Veja, uma estratégia é uma hipótese. Alguns livros você vai encontrar dizendo que estratégia é uma teoria sobre como se chegar a um resultado. É porque, do ponto de vista do entendimento geral, fica mais fácil você pensar, é uma teoria de como a gente vai chegar lá. Tudo bem, não tem problema. Mas se você for olhar a rigor, quando se fala em metodologia científica, hipótese é diferente de teoria. Aliás, teoria é uma coisa totalmente diferente. Vocês vão estudar isso quando vocês estiverem fazendo metodologia. Mas importa para o momento o seguinte: um balanço scorecard, ele, para vocês, conjunto de medidas, é de desempenho, apoia a organização e por trás disso tudo tem o quê? Uma estratégia. Então, é uma estratégia que a empresa vai usar para comunicar a sua
as suas diretrizes, o seu plano de trabalho para toda a organização e meio que vai responsabilizar todo mundo pelo processo. Vocês vão entender, é um negócio muito simples. Eu particularmente acho legal. Vou até contar uma experiência para vocês. Eu, como já falei, trabalhei em alguns bancos e tal. E em um determinado banco desses, a diretoria entendeu que a gente devia usar a Balance Scorecard. E eu já vou começando com o exemplo de mau uso do Balance Scorecard. Então, assim, a galera não sabia para que serviu o Balance Scorecard. Eu sabia que era Balance Scorecard porque eu ensinava na área, conhecia isso daí, né? Sempre gostei muito de controladoria. Mas assim, eles não chegaram pra gente dizendo, olha, gente, a gente vai fazer um Balance Scorecard. Não, eles disseram assim, ó, a gente vai fazer uma nova maneira, uma nova abordagem para acompanhar metas. E aí a gente vai criar várias metas por várias áreas e que é a participação de vocês. E quando eu olhei o projeto, eu vi isso é um Balance Scorecard. Só que a galera estava fazendo nas metas, não estava nem entendendo para que servia. Enfim, primeira coisa, o Balance Scorecard tem que ser muito bem explicado para que o funcionário entenda a importância, compre a ideia e participe, porque ele vai fazer parte da constituição do Balance Scorecard. Ele vai poder fornecer sugestões de medidas de desempenho. Outra definição que é muito legal do Balance Scorecard é o seguinte: é um conjunto de medidas dividido por áreas, mas que no final das contas convergem para um objetivo comum. Vocês vão entender isso quando vocês virem a figura, a primeira figura que tem na outra transparência. Então, assim, a ideia é essa: é um conjunto de medidas que vão ser adotadas numa empresa e que por trás dela tem uma estratégia da diretoria, da alta direção, que tem no Balance Scorecard uma maneira de forma visual, mostrar para os empregados qual que é o papel de cada um, como é que isso tudo se relaciona e alguns costumam dizer é um tipo de apoio à estratégia da empresa, que seja. Quem foi que criou o Balance Scorecard? Foram dois professores lá de Harvard, Kaplan e Norton, em 1992. Você pode pensar, poxa, um negócio tão velho desse, né? 26 anos, quer dizer, dependendo da data, pode ter 26 ou 27, não está ultrapassado. Olha, a ideia é boa, a ideia não é ruim. Ela foi aprimorada? Foi, existem algumas variantes, mas aí o que a gente vai passar para vocês é uma ideia do que foi. E aí a gente, como essa disciplina tenta ir um pouco além do que vocês já viram, dentre as medidas eu vou discutir ao final da aula 3 medidas que provavelmente vocês não conhecem. Se conhecer é excelente, mas eu acho que não conhecem. Mas que são importantes para vocês entenderem a avaliação do desempenho da empresa. Então, o Balance Scorecard realmente é um projeto antigo, mas tem muita coisa boa, antiga, boas ideias, elas são praticadas sempre, né? Uma coisa que eu costumo dizer, a Constituição dos Estados Unidos, ela é muito pequena, pouquíssimos artigos, se não me engano são 5 originalmente, ou são 8, e o resto são emendas, mas assim, uma coisa que as pessoas já sabem meio de cor. E a primeira emenda é muito levada em consideração, que é a questão da liberdade de expressão, liberdade de pensamento e tal. Isso tudo é muito antigo, é de 1776, mas está em uso até hoje. Enquanto que. Então a gente não pode ser preconceituoso, dizer, não, porque um projeto é tanto, dizendo, não vale mais. Com certeza, se ele está há tanto tempo no mercado, é porque ele se consagrou e ele se mostrou útil. Obviamente, toda atualização é bem-vinda. Eu vou começar falando de um exemplo, de um outro exemplo. Aquele foi um exemplo ruim que eu dei, né, o que eu mesmo vivenciei. Não foi legal. Depois de muito tempo perdido, com muitas reuniões, com muitas propostas esdrúxulas, com uma coisa muito complicada, eu trabalhava na diretoria nessa época. Depois que percebeu-se que realmente não estava adiantando de absolutamente nada e estava se perdendo muito tempo, a ideia foi abandonada. E essa empresa, até onde eu sei até hoje, não tem essa medida de Balance Scorecard. Veja, a cidade de Charlotte, nos Estados Unidos, ela fica na Carolina do Norte. Eu não sei se vocês sacam muito da geografia norte-americana, mas enfim, não sei se vocês gostam de basquete, mas Charlotte é uma cidade que tem, por exemplo, uma boa tradição de basquete. A
Universidade de Charlotte, tanto no universitário, né, no college, como no basquete profissional. Atualmente aquele armador do Golden State Warriors, para quem gosta, o Stephen Curry, ele é dessa cidade, né? Ele inclusive estudou na Universidade de Charlotte. Inclusive tem uma aula que eu vou falar um pouquinho de basquete e futebol americano para vocês, mas dentro do conceito de contabilidade e controladoria. Acho que vai ser legal, uma aula interessante que a gente vai ver mais para frente, mais para o final. Mas voltando à cidade de Charlotte, só para tentando contextualizar, é uma cidade interessante. E é o que acontece. A primeira ideia era que somente empresas com fins lucrativos poderiam ter o Balance Scorecard. Mas aí a cidade da Carolina do Norte montou um Balance Scorecard para ela. E aí ela tinha 4 metas principais. Uma, não precisa decorar nada disso, é só prestar atenção no que eu vou falar. A primeira medida seria aumentar a sensação de segurança dos moradores. Segundo, fortalecer os bairros. Terceiro, promover oportunidades econômicas. 4, elevar a qualidade dos serviços. Então aí eles, para cada proposta dessa, eles criaram medidas de desempenho para medir se realmente eles estavam conseguindo aumentar a sensação de segurança, se eles estavam realmente fortalecendo os bairros, se estavam promovendo oportunidades econômicas e se estavam melhorando a qualidade dos serviços. Então, por exemplo, uma meta para a área de a sensação de segurança foi a meta que eles criaram foi promover a construção ou a adequação das habitações para que elas se tornem seguras e decentes, por exemplo. Então, no geral, não se preocupem que esse exemplo foi bem rápido assim, mas o próximo a gente vai estar entrando um pouco mais no detalhamento. Mas a ideia que tem que ficar é a seguinte: não só uma empresa privada, uma empresa que vise lucro, tem que usar o Balance Scorecard. Qualquer empresa pode usar. O Balance Scorecard tem uma estrutura muito dinâmica e muito flexível, então dá para você usar. Inclusive o gerente da cidade, que equivaleria ao nosso prefeito, o Ben Sarfit, ele diz assim: o Balance Scorecard é um sistema de comunicação, informação e aprendizagem. Essa medida nos ajuda a ligar as ações de hoje à realização das prioridades atuais e estimula a prestação de contas. Hoje em dia medimos a nossa prestação de contas através do BSC. Então, ou seja, como seria um BSC? Já para a gente não ficar aqui muito no campo da imaginação. Não sei se vocês estão percebendo, a gente tem 4 estágios, digamos assim. 4 etapas. Uma, aprendizagem e crescimento. Daqui a pouquinho eu explico quem é que participa disso aqui. Processos internos. Vejam, são 4 visões. Uma visão em relação à capacidade dos empregados, como eles estão treinados, como eles estão organizados e como fazer para melhorar. Seria aprendizagem e crescimento. Outra visão seria processos internos. Melhoramos nossos principais processos para poder entregar mais valor aos clientes? É a pergunta. Falando na pergunta, vamos voltar aqui. Na aprendizagem de crescimento, a pergunta que se deve fazer para você mesmo, dono da empresa, você administração, você empresa tem que se perguntar é: estamos mantendo a nossa capacidade de mudar e melhorar? Boa pergunta. Isso é uma coisa que tem que ser levada à discussão e à reflexão. Processos internos. Então, nós estamos melhorando nossos principais processos para entregar mais valor ao cliente, e é interessante vocês pegarem essa questão da palavra valor. Entendam que o objetivo da empresa tem a ver com valor. É valor a mais que ela entrega para o cliente, e aí pode ser, não, eu não estou falando de valor em relação a dinheiro, é em relação ao produto, se é um produto melhor, se eu agreguei alguma coisa, algum valor àquele produto, se ele foi entregue num prazo menor, então eu diminuí o tempo de espera, isso é uma maneira de agregar valor também, ou pelo menos diminuir o desperdício. E então, quando eu estou pensando em processos internos, eu vou pensar que processos internos vão ser cruciais para fornecer valor aos clientes. Percebam que aqui mais à direita a gente vê que tudo isso parte da visão da empresa e da estratégia. Eu não sei se vocês já viram, em algumas empresas chamam visão e outras chamam missão, em que pese serem duas coisas diferentes, missão e visão. Nem sempre a empresa diz assim:
Olha, minha missão é essa e minha visão é aquela. Porque a missão é o seguinte, missão é a essência, é como se fosse a certidão de nascimento da empresa. Nós nascemos para isso. E a visão, vamos fazer isso dessa maneira. É a visão da empresa. É diferente da missão, mas não entra nesse detalhe que não vale muito a pena. O que é importante entender é, eu sei da minha visão, eu sei onde eu quero chegar e qual é a estratégia, qual é o meio que eu vou usar para chegar. Então, uma das visões está ligada ao processo interno. Aí você fala, não está ligado à aprendizagem e crescimento? Está sim. Na verdade, se vocês repararem, considerando que isso aqui é um empilhado, a aprendizagem e crescimento é a base. Ela é o início de tudo, ela é que suporta os processos internos, o trabalho para clientes e o desempenho financeiro. Tudo meio que começa na capacidade que os empregados têm, tanto no treinamento que eles recebem para fazer bem o que eles fazem, como a capacidade de mudar. Isso é aprender e crescer. Então, no processo interno, a pergunta é quais são os produtos, ou desculpa, quais são os processos internos que são cruciais para fornecer valor ao cliente. Já quando eu estou pensando no cliente, os clientes reconhecem que estamos entregando mais valor. Porque assim, às vezes a empresa acha que está fazendo um grande trabalho, que os clientes estão muito satisfeitos, mas não escutam o cliente. Fica só no campo do achismo. E de repente, quando ele vai tentar fazer uma pesquisa de opinião, se decepciona. O cliente diz, não estou gostando da maneira como estou sendo atendido. Ou pior, a prática de mercado diz o seguinte, que o bom cliente ele não reclama, ele simplesmente muda, ele troca. Eu posso dizer para vocês, eu não ligo para operadora de celular ou para TV por assinatura para falar mal. Quando eu percebo que ela não está me dando um serviço que é o que eu quero, o que ela se propôs a dar, eu simplesmente cancelo e mudo. Aí normalmente a gente recebe uma ligação, e aí, se for uma empresa mais preocupada, que seria justamente essa parte aqui do relacionamento com o cliente, por que o senhor está saindo? Por que está mudando de operadora? Eu vou dizer, não estou satisfeito, o serviço não confere o que vocês prometeram, e agora é tarde, agora eu quero realmente sair. Então, o cliente que liga reclamando, esse deve ser inclusive tido em alta conta pela empresa, porque a maioria dos clientes simplesmente muda. E aí quando a empresa percebe, já perdeu o cliente. E olha, já se provou que um cliente que saiu, você trazer ele de volta te custa 3 vezes mais caro do que conquistar um novo. Por que isso? Porque o cliente que saiu está decepcionado, não acredita mais na empresa, você tem um desgaste, então você vai ter que fazer concessões, você vai ter que oferecer produtos novos, você tem que fazer alguma coisa para encantar novamente esse cliente. Então, se você perdeu, pode ter certeza, você criou um sério problema para você, porque você vai gastar muito para talvez nem conseguir recuperar o cliente e talvez se ele vier, ele não venha como já foi no passado. Ele já tem aprovado o serviço de outra operadora e ele vai ser um cliente tão difícil de você manter que talvez, eu estou falando em operadora, se for o caso, no meu caso, né, de TV por assinatura, essas coisas. Mas pode ser para qualquer tipo de empresa, supermercado, banco, enfim. Depois que o teu cliente sai, é um problema. Então, entender, será que o cliente reconhece que estamos entregando mais valor? Mas tem outra pergunta que deve fazer, será que a gente está agregando valor para o cliente? Será que realmente o que eu acho que é bom, que está tudo certo, que para mim, na minha cabeça, está funcionando perfeitamente, realmente está agradando o cliente? É outra pergunta que se pode fazer nessa área. Então, assim, quais são os clientes que desejamos atender e como faremos para atraí-los e mantê-los? Aí já é uma visão assim de conquista. Mas a gente também pode entender que eu tenho que pensar nos clientes que eu já tenho. Porque às vezes a primeira conquista é manter os que você já tem. Às vezes você está. Costuma-se usar a ilustração daquele barco que está afundando porque tem um furo e alguém fica com uma canequinha tentando jogar a água fora para o navio não afundar. A ilustração representa o seguinte: enquanto você está tentando atacar novos clientes, colocar para dentro, tem um furo lá, um ralo na tua empresa, que os clientes que você já tem estão indo embora. Então você está colocando novos e estão saindo dos antigos, então você não está fazendo muita coisa. Né? Na verdade, você está gastando muita energia e não está tendo nenhuma melhoria. Né? E o último
e a última etapa aqui do cliente, eu acredito que vocês todos já conhecem o BSC, então a gente não vai perder muito tempo falando sobre o BSC em si. Então, na parte financeira, quais são as nossas metas? Como é que a gente mede? Isso é uma questão importante. Como é que eu sou medido? Qual é o tipo de indicador que eu vou usar para medir, do ponto de vista financeiro? Porque, olha, tem uma discussão muito grande, e isso interessa ao controller, porque algumas definições, algumas coisas que se usa para métrica de medida, aí você vai ouvir falar de ROI, ROS, um monte de medida, tem MVA, EVA. Alguns são adequados para o seu tipo de empresa e outros não. Só que algumas empresas chegam na média e dizem assim, olha, eu quero usar os indicadores que todo mundo usa, eu quero ser muito avaliado. Só que ter muitos indicadores não quer dizer que você está medindo bem. Está dizendo que você está gastando muita energia, só isso. Porque às vezes você tem indicadores que não te servem de absolutamente nada, não te dizem nada da tua produção. E o controller tem que entender qual o tipo de produtividade mais adequada. Se nós conseguirmos ter tempo, eu acho que eu vou tentar criar um espaço de uma aula para a gente falar e discutir essa questão de indicadores. Quais são os indicadores que você tem que entender como é que é a questão do perfil da empresa, o que seria bom, o que não seria bom. É uma coisa que eu estou pensando dentro do... Porque eu tenho que cumprir a carga horária e o programa que foi me dado, né? Se sobrar tempo, eu ainda tento agregar isso aí. Bem, para deixar de ser bem teórico, então vamos lá. Eu estou tirando aqui a parte financeira, porque veja, se a gente voltar, o financeiro é consequência. Lembra, eu começo investindo em aprendizagem e crescimento, depois isso aí vai ter um reflexo nos processos internos, que entenda. Vamos pensar aqui que eu dei um treinamento geral para a empresa toda. Então tá todo mundo treinadinho, todo mundo motivado. É natural que os processos internos comecem a fluir de forma mais tranquila, porque as pessoas vão estar cientes do seu papel, vão estar bem atualizadas, então não vão cometer menos erros, enfim, eu vou estar com isso aqui melhor. Com o processo fluindo melhor, é natural também, e até lógico que aconteça, que eu comece a atender melhor meus clientes. E se meu cliente está melhor atendido, é natural que ele consuma mais produtos que eu tenho para oferecer para ele e com isso me dê mais margem de contribuição. Eu acho que vocês já estudaram mais contribuição, né? Mais contribuição fator limitante. Isso tudo que vocês estudam em controladoria 1. Em custos também. A gente vai falar um pouco de custo padrão na nossa disciplina. Se der, eu também falo um pouquinho sobre mais contribuição do fator limitante. Então, depois que o cliente se sente bem, ele está bem atendido, se realmente ele estiver, é natural também que a área financeira sofra reflexos. Então aqui, eu não vou falar muito do que a gente não tem ingerência, né? Porque a área financeira é consequência. Vamos pensar de baixo para cima. Na aprendizagem e crescimento, como seria um tipo de medida? Como é que eu poderia medir se eu estou dando a ênfase adequada a essa área, ou seja, se a empresa está aprendendo a se manter e evoluir para um nível superior, a capacidade de se reinventar, digamos assim. Então, uma medida de desempenho que os gestores da área da aprendizagem e crescimento, que está muito ligado ao RH, claramente, né, a parte de treinamentos, a parte de gestão do conhecimento, gestão das pessoas, uma medida que você pode usar seria assim, sugestões que são dadas pelos seus funcionários. Como é que eu quero que essa medida se comporte? Quanto maior, quanto mais, melhor. Eu quero que meus funcionários sugiram mais, que eles me mostrem ideias novas, que eles me digam o que é que eu posso melhorar. Essa é a idade, essa é a ideia. Rotação de funcionários. Já isso é uma coisa que você vai ver aqui o sinal é de menos, eu vou querer que diminua. Por quê? Olha, empresa nenhuma considera bom o turnover, né, a rotação. Embora o turnover se aplique mais à questão da substituição, né? Você desemprega, emprega, desemprega. Mas a rotação em si, ou seja, o funcionário hoje está aqui nessa tua filial, amanhã ele está na outra, daqui a 2 meses ele está na outra, isso não é bom.
Não se forma o espírito de grupo, de time. O cliente, se houver um cliente, se for uma empresa de atendimento, piorou. Que aí o cliente ele procura uma referência naquele empregado mais antigo, que ele já conhece, ele se sente mais à vontade. E não. Toda vez que ele vai, é um funcionário novo, toda vez ele tem que contar a história dele de novo. E isso realmente gera um desgaste. Não é uma coisa muito simples nem banal, não. É uma coisa que a gente tem que pensar. Então, a princípio, não se vê vantagem na rotação de funcionário. Quanto menor, melhor. Outra medida, horas de treinamento de empregados. Então, você vai olhar aqui na coluna do lado direito, quanto mais, melhor. Ou seja, se eu quero, se a minha área aqui é aprendizagem e crescimento, ou seja, uma área muito ligada à questão do RH, do treinamento, da capacitação, se eu quero que a gente melhore a nossa condição, quanto mais treinamento se der, melhor. Então, mais um aqui. Vamos agora para o processo interno. Se for uma indústria, esse exemplo aqui tem muito a ver com indústria, então, mas pode ser uma empresa de atendimento. Então vamos lá. O processo interno agora, eu não estou falando das pessoas. A pessoa estava lá no. Tem alguns modelos de BSC que, no lugar de aprendizagem e crescimento, coloca assim: funcionários. Porque de fato essa é uma visão que tem muito a ver com os empregados ou com os funcionários. Aqui, processo interno não é a pessoa, é o processo realmente. Como é que está esse processo? É um processo rápido, lento? Então, uma medida que poderia ser sugerida: número de clientes que são atendidos até 20 segundos. Ou seja, ele liga, o telefone toca, 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 e 20 segundos é uma métrica meio que padrão que se tem, que é a tolerância que você dá quando você liga. Mais do que isso, você já está incomodado. Você passa mais do que 20, eu acho que até a ligação cai, que te deixa indignado. Pelo menos eu fico. Quando eu ligo para uma instituição, no horário comercial, e ela simplesmente não me atende. Isso é revoltante. Então, quanto mais, isso aqui você pode até fazer em termos percentuais, né? Quanto maior o percentual, quanto maior a quantidade bruta mesmo de telefonemas de clientes atendidos em 20 segundos, melhor. Então, esse é um indicador que quanto melhor, maior, melhor. Entregas no prazo, você já está pensando numa indústria, numa empresa de distribuição, quanto maior o percentual, está aqui entre parênteses, percentual de entregas no prazo, melhor, óbvio. Tempo de preparação das máquinas. Quanto menor, melhor. O que seria o tempo de preparação das máquinas? O tempo de preparação das máquinas é um tempo perdido. Você não está produzindo, você já terminou de produzir, a máquina precisa de algum tipo de manutenção, algum tipo de limpeza, e nesse meio tempo, enquanto ela é preparada, você não está produzindo nada. Tempo perdido. E tempo é o quê? Dinheiro. Então, o tempo de preparação das máquinas é uma coisa que eu quero que cada vez mais seja menor. Eu quero perder menos tempo e quero produzir mais. Está dando para entender qual é a lógica, né? Aí eu vou pensar agora só no cliente. Veja, já pensei nos funcionários, já pensei nos processos e agora eu vou pensar no meu cliente. Como é que eu vou saber se o meu cliente está gostando do que eu tenho a oferecer? Então, uma coisa, pesquisa de satisfação de clientes. Você vai medir, e aí, ó, quanto maior a satisfação, medido por uma pesquisa, que você encomenda, uma pesquisa séria, obviamente, né? E tem empresas que gostam de se enganar, que faz, desculpem, assim, contrata um órgão que não seja muito sério para dizer que a satisfação está muito alta, meio, porque isso é uma política que se fala, né, de que uma mentira contada várias vezes torna verdade. Então, assim, ela joga na mídia: nós temos tantos por cento dos clientes satisfeitos e tal. Mas esse tipo de coisa não funciona, porque se o cliente estiver insatisfeito, quanto mais você disser que ele está satisfeito, mais raiva ele vai ter de você, né? Porque obviamente ele está insatisfeito. Então, contratando um instituto sério, ou então a própria empresa pode ter mecanismo para isso, mas medindo a satisfação do cliente, quanto maior, melhor. Número de reclamação de clientes, aí já é o contrário. Quanto menos o cliente me reclamar, melhor. E aí também vale o seguinte: tem que ser sério. Não pode ser aquele tipo de coisa que o funcionário recebe a reclamação do cliente e meio que abafa. Não repassa isso para frente. As empresas procuram se blindar contra isso, né? Quando você liga para o serviço de atendimento ao cliente não atendido, você pode ligar para uma ouvidoria e a ouvidoria vai tentar ir atrás porque é que não foi resolvido o seu problema. E nas empresas que eu trabalhei, né, no sistema financeiro, até na própria universidade, né, eu já fui cargo de direção de um órgão especificamente, diretoria financeira e administrativa,
existe a ouvidoria. A ouvidoria é um negócio que funciona. Pelo menos até hoje, internamente, eu vejo que se causa muito barulho. Porque o que acontece? Normalmente as ouvidorias são ligadas aos diretores, no caso da Universidade do Reitor, no caso de um banco ou presidente, e aí ela meio que entrega de bandeja aquele setor, aquela agência, aquela filial, aquele órgão que não está trabalhando bem. E aí é o próprio diretor principal ou um grande diretor, alguém que tem um poder, que vai dizer assim, ó, peraí, você da agência tal está me criando um problema, você está sendo muito mal avaliado pelos seus clientes, eles reclamam muito, e você está prejudicando o quê? A satisfação do cliente. Então eu preciso que esse índice seja cada vez menor, mas menor de verdade. E não uma simulação, né? Que o cara, você reclama, aí o funcionário meio que abafa, então a estatística não aparece, o indicador não aparece. Não adianta. Se você se enganar, se o empregado faz isso para se enganar, é questão de tempo. Quanto mais ele se enganar, mais cliente ele vai perder e no final das contas ele não vai conseguir reverter. Mas a alta administração tem que estar muito atenta, né? Porque os interesses do empregado nem sempre, né? A teoria de agência, né? Que acho que vocês já estudaram isso também, de Paynes e Merrill, você tem que os interesses do empregado não necessariamente são os interesses da empresa. Né? Você tem um problema de agente. Né? A ideia é que o empregado, o preposto, lá, ele é um agente do dono da firma e ele tem ideias próprias. Pode ser que ele não pense exatamente igual ao que o presidente. O que o funcionário acha que é melhor para ele pode não ser o melhor para a empresa. Então isso é um problema sério, mas é uma outra questão para discutir em outro momento do contexto. Outro indicador seria a participação no mercado. Quanto maior, melhor. Então, gente, percebam. As três áreas que eu posso fazer alguma coisa, porque a área financeira já é consequência. Claro que se pode fazer alguma coisa no sentido do que eu falei. Você vê qual o melhor índice para te medir. Mas é uma outra discussão. Mas nesse momento, para a gente aqui da controladoria, em que pese a parte de avaliação de desempenho lá financeiro também pudesse interessar, mas para essa primeira discussão da gente agora, do BSC, eu tenho que me preocupar com como eu estou capacitando meus empregados, como é que meus processos estão acontecendo e como é que está o meu relacionamento com o cliente. Perceba, se eu abordar fortemente essas três áreas, e aí o legal do BSC é que é uma medida simples de entender. Você tem três áreas, basicamente, e essas três áreas são simples, são fáceis de se guardar, e você pode bolar o seu próprio BSC. Inclusive, você vai ter uma atividade, vocês vão ter uma atividade, vocês estão vendo aqui os exemplos, eu vou pedir que vocês façam um BSC para uma empresa fictícia e tal, dentro dessa abordagem aqui. Eu quero alguma coisa que melhore a aprendizagem do crescimento, melhore os processos internos e que melhore o meu relacionamento com o cliente. Por aquela lógica que a gente viu, inclusive, naquele desenho, uma coisa leva a outra e todas vão levar a convergir ao melhor desempenho financeiro. Então vamos aqui fazer um exemplo de uma empresa de carros, sei lá, BMW. Que seria uma meta legal de aprendizagem de crescimento? Aqui é um exemplo bem simplório, gente, só com uma ou duas medidinhas, só para você entender como é que funciona mais ou menos a lógica. Então, em aprendizagem de crescimento, digamos que a BMW percebeu que tinha que melhorar a competência dos funcionários na instalação de opções. O que seriam essas opções? Olha, se você compra uma BMW, BMW obviamente não é um carro básico. Ele já vem com muita coisa. Mas sempre existe alguma coisa mágica que você pode agregar ao teu produto que vai dar mais valor a ele e também vai meio que diferenciar o cliente. E os clientes gostam de se sentirem diferentes, de se sentirem paparicados, de se sentirem melhor tratados. Então a ideia qual é? Eu quero que meus empregados eles tenham uma maior competência na instalação de opções, ou seja, que eu possa dizer para o meu cliente, olha, você está comprando meu carro, muito obrigado, mas eu teria mais algumas coisas a oferecer a você se você tiver interesse. E poder vender isso com toda honestidade e toda seriedade. Daí, aumentando essa competência, qual que é a lógica? É que para os processos internos, você vai ter que ter uma capacitação melhor e também uma melhoria do teu processo em si. Então,
você tem que aumentar o número de opções, porque se o empregado disser, olha, eu tenho uma opção aqui para você, não vamos pensar na BMW, que fica complicado, mas vamos pensar num carro básico mesmo, sei lá. E aí, quando chega no processo interno, eu treinei meus funcionários para oferecer central multimídia, câmera de ré, sei lá, um monte de acessório. Eles estão mais competentes, eles estão vendendo horrores. Os clientes estão gostando e estão pedindo mais. Só que se eu não tiver muitas opções, provavelmente o meu concorrente tem. E outra coisa, esse tempo que eu levo para instalar não pode ser um tempo absurdamente grande que inviabilize a venda propriamente. Porque quando a pessoa foi até você, comprou o carro, ela estava querendo ficar com o carro. Se você convenceu ela a esperar um pouquinho mais, ou até na venda você já vendeu mais uma opção, isso impacta no prazo de recebimento. Não é a mesma coisa você pegar um carro básico e um carro que teve acessórios instalados na concessionária. Isso vai demandar um pouco mais de tempo. Só que isso não pode ser um tempo absurdo. Tem que ser um tempo razoável que o cliente aceite numa boa. E que não vá também tornar a vida dele complicada. Então, vamos pensar aqui no carro básico. O funcionário vendeu direitinho. Olha, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Então, qual é a ideia do processo interno? Aumentar o número de opções, aqui está o sinal de mais. Então, quanto mais opções, melhor. E com relação ao tempo, menor. Quanto menos tempo, melhor. Então, o tempo necessário para instalar uma opção tem que diminuir. Percebe? O empregado foi treinado, foi capacitado e ele agora consegue vender, além do carro, os acessórios. Mas o processo interno tem que ter muitos acessórios à disposição, tanto em termos de opção como em quantidade, e também tem que gastar pouco tempo com isso. Aí, beleza, passamos das duas primeiras fases, vamos para a fase de cliente. Aí eu tenho que fazer pesquisa de satisfação. Será que o cliente que sai com o meu carro está satisfeito? Será que o carro está dando problema? Será que o que foi instalado foi o que ele esperava? Então, o que é que eu faço? Uma pesquisa de satisfação dos clientes. Quanto maior a satisfação com aquelas opções que eu fui treinado para oferecer e que eu ofereci, que eu disponibilizei, melhor. Isso dá uma ideia de quanto maior a quantidade de opções e de valor agregado ao carro, maior o número de carros vendidos. Então você pode ver isso facilmente quando você olha assim para essas revistas que falam de carro, né? Autocarro, quatro rodas, entre outros tantos. Você olha e você vê no ranking qual o carro mais vendido do Brasil esse mês, qual o carro mais vendido tal mês. Isso vai depender da lógica que o dono da empresa maior, da montadora, teve. Algumas empresas, por exemplo, a Toyota é conhecida por investir em regularidade. O carro da Toyota é conhecido mundialmente por ser um carro até mais simples, mas é um carro confiável. Não sei se vocês já ouviram essa coisa, esse é um carro muito bom. Aí as peças são um pouco caras, mas ele também nunca quebra. Pronto. Então a ideia é de confiabilidade, isso é uma ideia que a Toyota enfatiza. A BMW ela dá uma ênfase muito grande em engenharia do carro, a maneabilidade, como é que se maneja o carro. Ele quer que seja um carro que todo mundo saiba usar. Já a Volvo seria segurança. A Jaguar, eu estou citando aqui algumas empresas, enfatizam os detalhes de luxo. E a Corvette, eu não sei se vocês conhecem, mas assim, são marcas americanas também, né? Em que pese a Toyota ser japonesa, mas e a BMW é alemã, se não me engano, mas a Toyota ela monta junto com a Honda e outras tantas, e a Ford nos Estados Unidos. Embora a marca seja japonesa, mas as maiores montadoras estão nos Estados Unidos. Então, qual a ideia? Dependendo da estratégia, por exemplo, se aqui o carro é um carro de uma empresa que está a fim de reforçar, como a Toyota, reforçar a confiabilidade, não vai ser nem tanto o treinamento para a questão de opções, mas talvez eu vou investir mais no conhecimento do empregado para ele vender melhor o meu carro. Mostrar para o meu cliente que o carro que eu estou vendendo para ele é um carro que nunca quebra, que ele tem uma manutenção muito, muito boa de se lidar com ela. E aí talvez o processo interno seja treinado para que
conserto seja feito muito rapidamente, que as peças estejam disponíveis, que talvez assim a própria construção do carro também tem que ser avaliada para ele se tornar cada vez mais confiável. Então entenda, cada BSC ele vai se adequar à estratégia que a empresa delimitou. Nessa daqui, qual é a estratégia claramente? É que ele tenha opções, que a gente pode entender por acessórios, que esses acessórios possam ser instalados em maior quantidade possível, no menor tempo, e que o cliente goste disso e compre mais carro. Pronto, isso é uma estratégia clara. Mas podia ser outra, entende? Então não existe um BSC igual ao outro. Não deveria existir. Porque mesmo uma empresa sendo de veículos, por exemplo, como montadoras, como eu estou dando exemplo, cada montadora vai ter seu BSC próprio, sabe por quê? Porque a estratégia de cada uma delas é diferente. Cada um quer dar uma imagem para o mercado. Então, com base nessa imagem que ele quer passar para o mercado, nasce a estratégia. E a partir da estratégia eu faço um BSC. Acho que está dando para entender, né? Então vamos lá. Depois que eu vendo mais carro, qual é a lógica? Maior margem de contribuição por carro, obviamente, né? Que eu vou entender que o carro dá lucro. Então, quanto maior margem de contribuição, melhor. E quanto maior margem e maior quantidade de números vendidos, desculpe, maior quantidade de carros vendidos, lucro maior. Simples assim. No final das contas, gente, o objetivo de uma empresa comercial é o lucro. Se por um acaso eu estivesse falando de uma entidade aí, como a prefeitura, lá de Charlotte, em vez de finanças, sabe qual era o objetivo melhor? Era promover o bem social, o bem comum da sociedade. Porque a prefeitura não quer ganhar dinheiro com a sociedade, né? Lá eles criaram como era, da sensação de segurança, em vez de ter as áreas aqui, eles criaram metas, 4 metas. Então, cada meta tem suas medidas de desempenho e essas metas, segundo eles, levaria a uma melhor qualidade do a promoção do papel realmente de ente estatal e responsável pelo bem público e pelo bem-estar social. Então percebam, você pode dividir como você quiser as metas, mas se você tiver numa empresa, que é o caso da maioria de nós, que vai trabalhar em empresas que visam lucro, a lógica sempre vai ser essa. Você vai ter metas em relação a funcionários, capacitação e treinamento, metas em relação ao teu processo, meta em relação ao relacionamento cliente, mas tudo isso objetivando que lucro. Então, 3 medidas que a gente vai falar de processos internos. Eu vou abrir um parênteses, né? A gente viu algumas medidas para todas as áreas, mas para processo interno propriamente, vamos falar de 3 medidas que talvez vocês não conheçam, e a ideia é que vocês possam entender melhor isso aí, porque o conceito em si é interessante. Vamos lá. Duração do ciclo de entrega. O que é o ciclo de entrega? É o tempo transcorrido entre o momento em que o pedido de um cliente é recebido, e aí é qualquer tipo de cliente, qualquer tipo de pedido. Pode ser uma pizzaria para entregar uma pizza, pode ser um carro para entregar, a montadora entregar a concessionária, pode ser o que você imaginar. Pode ser um plano de saúde pelo tempo que você pede para fazer um procedimento e ele te autoriza a fazer. Enfim, é o tempo que o cliente pede um serviço, alguma coisa, e, e o momento que ele vai receber. Então, o ciclo de entrega, no geral, é o que? É o tempo entre o momento que o cliente entra com um pedido para a empresa e o momento que esse pedido é concluído. Então, esse período ele tem que ser uma preocupação chave para muitos clientes que provavelmente querem ter ele o mais curto possível. Provavelmente, sem medo de errar, a redução do ciclo de entrega para as empresas é uma questão de sobrevivência. Porque assim, quanto maior o prazo de entrega dela, você pode até gostar do produto, mas aí vai vir logo aquela sensação, eita, eu já pedi e essa empresa demora muito a entregar. Então eu vou contratar o serviço de outra. Como se nós não conhecemos algum restaurante que a comida é muito boa, mas aí você não tem muito tempo, de repente se o horário de almoço é apertado, você diz, eu queria até ir lá naquele restaurante, mas lá é muito lento o atendimento. Eu não vou conseguir em 1 hora ir e voltar.
eu vou perder meu tempo de almoço e não vou conseguir almoçar, vou ter problemas. Então você não vai. Então, o ciclo de entrega, que é quando o cliente te pede e você entrega para ele tem que ser o menor possível. Por uma questão de sobrevivência, não é de escolha, não. Outro conceito interessante é o ciclo de transformação. O ciclo de transformação seria o tempo necessário para você converter as matérias-primas em produtos acabados. Isso aqui é mais realmente voltado à indústria, embora a gente pode entender que existe transformação em empresas comerciais. Mas é uma outra discussão. Então, o ciclo de produção ou de transformação é exatamente o tempo que você converte a matéria-prima em produto acabado. Ele é composto por alguns prazos. Vamos lá, o primeiro prazo seria o prazo de processamento. O prazo de processamento é o tempo que você gasta realmente realizando a criação, a fabricação do produto. Então, esse é um prazo que tem tudo a ver com o produto que o cliente pediu. Eu estou processando o pedido do cliente. Outro prazo interessante é o prazo de inspeção, que é o tempo que eu gasto garantindo que o produto que o meu cliente vai receber não tem defeitos. Então, veja, o primeiro é o tempo que eu gastei fazendo propriamente o produto. O segundo é quanto eu estou gastando para inspecionar, para saber se aquele produto que eu fabriquei não veio com problema. E aí pode ser um serviço também. Um serviço que eu vou prestar, verificar se o serviço está sendo bem prestado. Seria o prazo de inspeção. Prazo de movimentação. Aí aqui realmente totalmente tem a ver com a indústria. É o tempo necessário para transportar os materiais concluídos, né, de um posto de trabalho para outro. Ou seja, tem as linhas de produção. Se você imaginar uma fábrica, né, as empresas, as montadoras, não sei se já notaram, eles usam o conceito de linha de produção. É como se fosse uma grande fila e o carro começa lá atrás no início da fila e ele vai recebendo acessórios, soldas, os robôs vão soldando, vão colocando as partes e ele vai passando para frente. Por que é feito assim? Porque eles acham bonito? Não. É para justamente diminuir esse prazo de movimentação. Porque veja só, se não estivessem todos juntos, numa fila, no mesmo lugar, você, cada vez que você terminasse um carro, você teria que transportar ele para outro setor. Aí esse setor, quando terminasse a parte dele, ia mandar para outro. Ou seja, o prazo de movimentação ia ser um absurdo. Como você tem isso numa linha de produção, não há o que se falar de prazo de movimentação. Mas para outras empresas, o produto ele sai de uma linha e aí ele necessariamente tem que mudar de setor. Não é no mesmo setor onde você fez de repente grande parte do produto que você vai terminar ele. Você tem que realmente mover. Então esse prazo que você gasta movendo de um setor para outro é chamado de prazo de movimentação. E tem o prazo de fila, que é o tempo que o produto aguarda para ser processado. Também é o tempo que o produto aguarda para ser movimentado. Também pode ser o prazo que ele aguardou para ser inspecionado ou também o prazo que ele levou para ser entregue. Entendeu? Toda espera entre um tipo de prazo desse, tempo de espera para ser processado, é uma fila. Prazo de inspeção é outra fila. Prazo de movimentação é outra fila. Terminou processamento, inspeção, movimentação, vou mandar entregar. A espera para quem entrega venha buscar a mercadoria e realmente sair é outro prazo de fila. E claramente, o que a gente percebe? O único que realmente agregou valor ao produto foi o prazo de processamento. Pensem comigo. O produto foi fabricado durante o processamento. Na inspeção, eu não melhorei meu produto. Eu somente me certifiquei que ele não tem defeitos. Mas isso não é melhorar o produto. É o mesmo produto. Eu não mudei o produto. Eu só estou certo de que o que eu queria fazer, eu fiz. Mas você não deu nada mais para o produto. O prazo de movimentação também não agrega valor ao produto. Ele simplesmente é uma etapa que tua linha de produção não consegue fazer que fique tudo junto e ele tem que ser movimentado. O produto continua sem nenhum valor agregado. E prazo de fila agrega valor? Também não. Quanto mais tempo o cliente fica na fila esperando, desculpe, o produto fica na fila, nas filas, né? De o prazo de processamento, do processamento da inspeção, da movimentação, essas filas que ele vai encarando não melhoram em nada o produto. Então, somente
o processamento ele agregou valor. E aí você já vai para o segundo conceito. Para o terceiro, né? O primeiro foi a duração do ciclo de entrega, né, que a gente falou, que é o tempo entre o momento em que o cliente pede e você entrega. Então isso é o ciclo de entrega, a duração. A duração da transformação, que foi o que a gente acabou de ver agora, que é o tempo que você gasta em processamento, inspeção, movimentação e fila. Aquilo ali é ciclo de transformação. A gente viu até agora dois conceitos. Vamos ver um terceiro. Eficiência do ciclo de produção ou do ciclo de transformação. Que seria o quê? A sigla em inglês é MCE. Não interessa qual o nome em inglês, entenda em português que é eficiência do ciclo de produção. O que seria? Seria a divisão entre o prazo de adição de valor, que é o prazo de processamento. Porque lembra que eu disse assim, qual é desses aqui que está agregando valor? Só o processamento. Os outros não agregam nada de valor ao produto. Eu só me certifico que o produto não está ruim na inspeção. E os outros são problemas que eu tenho. Eu tenho problemas com movimentação, eu tenho problemas com fio, então nada disso melhora o produto. Então o produto só teve valor adicionado no processamento. E a outra, a fração do do MCR é o quê? É a duração do ciclo de transformação. Vamos entender esse indicador. Eu pego o tempo que eu gastei para fazer o produto, para agregar valor a ele. Tenho lá. E eu vou dividir pelo tempo, pelo ciclo todo. Então eu vou saber quanto percentualmente, ou numa razão, em proporção, do tempo total eu realmente estava melhorando o produto. E quanto mais eu estou perdendo tempo. Seria mais ou menos essa a lógica. Então vamos dar um exemplo. Com um exemplo foi tudo mais fácil. Considere a empresa chamada Noves, ou Novel, podia ser qualquer coisa. Eu botei Noves, foi o nome que veio. Vamos pedir o seguinte. Primeiro, o ciclo de transformação dessa empresa. Olha, o prazo é 17. O prazo de espera é 17. O que seria o prazo de espera? O prazo de espera, o que seria? Bem, o prazo de espera é do tempo que o cliente é recebido, não é? Até o produto ser enviado para ele e ele receber. Ou isso pode ser dentro da pizzaria, pode ser na sua casa, você pedindo alguma coisa pelo correio, pode ser num banco, você pedindo um serviço, o tempo que você recebe do banco, um cartão, uma aplicação, alguma coisa assim. Enfim, é o prazo todo, é tudo. Prazo de inspeção, a gente já viu quanto tempo eu gasto e a medida aqui está todo em dias. Então, eu espero 17 dias no total, já estou vendo que é um prazo grande. Inspeção, 40% de um dia. Prazo de processamento, 2 dias. Prazo de fila, 60% de um dia. Desculpa, prazo de movimentação, 60% de um dia. E prazo de fila, absurdamente, 5 dias. Entre uma espera e outra, ó, somando todos, ele tem 5 dias de fila. Provavelmente os números. Antes de fazer a questão, você já pode ter um sentimento. O meu sentimento é que realmente ele está perdendo muito tempo. E você olha lá, o prazo de processamento é pequeno. 2 dias para um prazo de espera de 17 já indica alguma coisa. Entenda que o prazo de espera, eu vou resolver a questão, vocês vão entender, mas o prazo de espera ele inclui a parte que você está transformando o produto, né, que você está produzindo, e o tempo que ele leva para entregar também. Então, nem tudo aqui não quer dizer que eu vou dividir 2 por 17. Não. Vocês vão ver como é que a gente vai fazer. Então, pede-se a duração do ciclo de transformação, a eficiência do ciclo de produção, que é aquele outro indicador, qual o percentual do tempo de produção é gasto em atividade não criadora de valor, é a diferença, né? Quando eu sei a minha eficiência, a diferença é justamente o tempo que eu não estou criando valor. E qual é a duração do ciclo de entrega? O ciclo de entrega aí vai ter a ver com esse prazo de espera. Vamos lá. Como é que a gente resolve? Primeiro, me pediram um ciclo de transformação, que vai ser igual. Processamento, mais inspeção, mais movimentação, mais prazo de espera. Então eu tenho, por aquela tabelinha lá,
2 dias, os 40% de um dia, 60% de um dia, 5 dias. Então, o ciclo todo de transformação é de 8 dias. Claramente não é uma pizza aqui, né? Mas, seja lá o produto que for, ele leva 8 dias para ser transformado de matéria-prima para o produto final. Aí agora, qual é o MCE dele? Qual é a eficiência do ciclo de produção? Voltando à fórmula, é o prazo de adição de valor dividido pelo ciclo de transformação todo. Qual é o prazo que eu tenho aqui de agregar valor? 2 dias, lembra? Porque 2 dias é o prazo de processamento. E qual o denominador? O ciclo todo. Quanto é o ciclo todo? 8 dias. Então, 2 por 8, 0,25. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter isso percentualmente. Então, 25% do tempo eu gasto transformando o produto, produzindo ele. Ele sai de matéria-prima e vira produto. Ou seja, 25% do tempo, ele está recebendo valor. Eu estou agregando valor ao produto. Isso de cara eu já estou mostrando para vocês o seguinte: 75% não é adição de valor. Está se gastando muito tempo sem ser adicionando valor ao produto. Mas vamos para outra questão que ela responde isso. Então, como eu estava dizendo, como o MCE é 25%, logo, porque a terceira questão perguntava qual percentual do tempo é gasto em atividade não criadora de valor. Como o tempo que eu estou agregando valor é de 25%, que é a minha eficiência, logo 75%, que é 100% menos 25%, 75% do tempo total de produção é gasto em atividade que não gerou valor para esse produto. Então esse produto vai estar 75% do tempo em fila, em inspeção e movimentação. O que é horrível, né? Tá muito ruim isso, com certeza. E a duração do ciclo de entrega? O ciclo de entrega, o que é? O tempo de espera, o cliente está esperando, mais o tempo que eu tenho de ciclo de transformação. Só para ficar bem claro para vocês, o ciclo é tudo. É o tempo que eu levo para pegar matéria-prima e transformar em produto. Dentro do ciclo eu tenho os prazos: processando, inspecionando, fila e movimentando. Desse tempo eu descobri que do tempo de transformação, a maior parte da transformação é gasta com atividades que não melhoram o produto, não agregam valor a ele. Agora eu estava pensando dentro da duração do ciclo. Agora eu estou olhando o ciclo de entrega todo, que é o tempo que o cliente me pediu, eu comecei a processar e o tempo que ele esperou do processamento até receber em casa, porque aí também inclui a distribuição. Então, no caso, veja que absurdo, 25 dias. Você faz o pedido hoje, leva 17 dias esperando. 8 dias é o tempo que o produto está fazendo, mas desses 8 dias, 75% desses 8 dias são fazendo coisas que não estão melhorando o produto. E, no final das contas, você vai levar 25 dias para receber o produto que você pediu. Gente, isso é importante fazer a reflexão para a gente entender que, primeiro, voltando, essas 3 medidas que estou falando para vocês são muito comuns no dia a dia de um controller e elas interessam no aspecto do balanço scorecard, a área de processos internos. Então, dentro de processo interno, com certeza eu tenho que tentar diminuir o meu ciclo de entrega. Eu tenho que fazer com que esse ciclo de entrega ele se torne cada vez menor e que eu aumente o tempo de geração de valor, ou seja, que eu vou ter que tentar eliminar fila, eu vou tentar diminuir ou eliminar a movimentação e a inspeção tem que ser muito rápida. A inspeção é importante, claro, porque mantém a qualidade, o padrão. Mas ela não pode ser grande demais. Ela não pode fazer com que você perca um tempo desnecessário. E qualquer tempo vai ser necessário. O ideal é que um computador, um robô, alguém
assim, alguma tecnologia faça essa inspeção de forma praticamente instantânea. Porque se você coloca pessoas, provavelmente é muito mais lento. Então, quanto melhor você tiver tecnologia, provavelmente você vai usar. E em relação ao tempo de espera, é outra coisa que também você tem que ver. Perceba, 17 dias é mais tempo, é mais do que o dobro de tempo que eu levei para produzir. Esse é um exemplo bem, assim, exagerado, mas a ideia é chamar atenção. Veja só, uma empresa dessa que perde 75% do tempo com atividades que não agregam valor, ela ainda tem que gastar mais 17 dias, mais do que o dobro do tempo que ela leva para transformar matéria-prima em produto final, em tempo de espera. Como é que um controller olharia para isso e agiria? Com certeza ele ia atacar o tempo de fila, ele ia atacar o tempo de movimentação e ia atacar também o tempo de inspeção, de modo que ele pudesse. E outra coisa, ele também atacaria o tempo de processamento. Claro, porque quanto mais rápido você processar, melhor. Então, na verdade, é diminuir prazo de entrega, prazo de transformação, tudo isso tem que ser diminuído. Eu não acho nada assim normal um ciclo desse. E acho que vocês também não. Então, só para fechar o raciocínio do Balance Scorecard, é importante ressaltar alguns pontos. Em primeiro lugar, não adianta fazer o Balance Scorecard. Eu vou voltar até para lá para aquela ideia de Balance Scorecard que a gente viu. Não adianta pensar no Balance Scorecard sem pensar na estratégia da empresa. Porque isso aqui é legal, mas eu vou mostrar essa outra figura, pronto. Não dá para pensar no Balance Scorecard sem ter uma estratégia. Olha aqui do lado direito. Visão e estratégia. Eu não posso pegar um modelo pronto. Vamos lá, que eu tenho uma empresa. Aí do meu lado, meu vizinho é uma empresa igual a minha. Mas não existe duas empresas iguais. Primeira coisa que está errada, você pensar que existe uma empresa igual à sua. Ela pode estar até no mesmo ramo que o seu, mas ela não é igual à sua. Mas vamos lá. Então a empresa é no mesmo setor que você trabalha e tem um porte parecido. Eu não posso pegar e pedir, olha, mostra teu BSC aí, deixa eu copiar. Você pode até copiar, mas não vai funcionar. Porque esse BSC que o seu vizinho tem foi montado na visão estratégica dele. Na visão e estratégia. Alguns tratam como visão estratégica, mas eu acho interessante dividir os conceitos, são conceitos diferentes. Então, dependendo da visão e estratégia, foram feitas as metas em cada área, os funcionários foram mobilizados, não vai funcionar. Eu disse, não, mas eu mobilizo meus funcionários. Mas veja, do jeito que o BSC do seu vizinho foi feito, ele tinha um objetivo. Será que a visão e a estratégia do seu vizinho são exatamente iguais à sua? Uma coisa que quando a gente vai falar isso em administração de produção. Eu vou dar o exemplo de Ford e do executivo o Sloan da GM. Quando Ford, vou só adiantar isso, quando Ford ele criou a empresazinha dele de carro, os primeiros carros eram os carros que Ford criou com base nos princípios que Taylor tinha defendido algum tempo antes. Ford era um cara bem intransigente. Os clientes pediam cor no carro e todo carro de Ford é preto. E tem uma história que ele dizia com ironia, né? Se alguém perguntasse, posso escolher a cor do carro? Ele dizia, pode, contanto que seja preto. Então, assim, quando a GM chegou no mercado, a GM dava outras opções em termos de cor e algumas outras coisas que diversificavam. Então, a diversificação meio que quebrou a Ford. Então, a Ford entrou num período de decadência muito grande e teve que lançar um outro, que era aquele Ford T dele, que era um carro que tinha vendido muitas unidades, milhares de unidades, mas o mercado saturou, o mercado gosta de novidade. E aí veio a GM com um processo de diversificação e acabou. Então, não dá para achar que você e seu vizinho têm as mesmas metas, que vocês têm a mesma visão. Então, o seu BSC
Na verdade, é uma ferramenta. Se a gente levar o pé da letra de tradução, é cartão de score balanceado, ou como os americanos dizem, tábua, né? Na verdade, a ideia seria o quê? Eu tenho aqui na minha frente um conjuntinho de metas por área, de modo que fica fácil a visualização. Mas isso aí, no fundo, reflete a estratégia da empresa. Não dá para pensar que isso pode ser replicado. Eu posso adequar, mas nunca replicar. E o ideal é que o BSC nasça naturalmente dentro da empresa a partir da visão e estratégia dela, né? A gente falou de balanço scorecard, falou de medidas, e por último, o último recado é para a gente que é contador. Perceba que a contabilidade, eu sou contador, posso falar da graduação ao doutorado, contabilidade, contabilidade, contabilidade. Tem outra formação em química, mas não é o caso agora. Como contador, a gente tem que ter a visão da gente alargada. A gente não pode pensar somente naquele balanço, na DRE, porque olha, o mercado, cada dia mais, se aprofunda em tecnologia e os entes estatais, e eu vou ser bem específico aqui em relação ao fisco, por exemplo, ele cada dia vai dar tecnologia para o cliente, porque qual é o objetivo do fisco? Aumentar a arrecadação. Então, eu vi certa vez um contador, numa época de fechamento de prazo de imposto de renda, ele foi entrevistado e o cara estava ofegante, suado ali, fazendo um monte de conta. Aí a repórter pergunta, quer dizer que o imposto de renda é uma época boa para o contador? Ele, o imposto de renda é o Natal do contador, é onde eu retiro, eu ganho muito dinheiro. Quer dizer, camarada, esse cara está sujeito, provavelmente, a perder o emprego ou então sair do mercado, porque cada dia mais tem tecnologia para fazer isso. Nós não temos que ser conhecidos por pessoas que fazem conta e conta rápida, porque qualquer computador faz conta mais rápido que a gente, não dá para competir. Nós temos que assim, de criarmos valor para nós mesmos, né? Temos que criar competências para nós mesmos, de modo que o valor seja agregado à função de contador. Nós temos que ser contadores, mas com cabeça de controllers. Então a gente tem que entender mais como é que funciona a empresa que a gente trabalha e se colocar como um cara que produz informação. Tudo bem, a disciplina é controladoria e eu vou puxar a brasa para minha sardinha, com certeza. Cabe ao professor de tributária, o professor de outras áreas, mostrar para vocês que a área lá é mais atrativa. Mas eu, até porque minha atuação profissional sempre foi na área de negócios e informação, tomar decisão e gestão, eu não consigo ver espaço para um contador que não tenha uma visão alargada, que possa compreender a visão da empresa, a estratégia da empresa, os objetivos. Então, fico alerta que não adianta ser um cara que faz conta rápido, não adianta ser um cara que decora todas as leis, porque qualquer computador armazena e você acessa mais rapidamente do que sua memória. Não acho que a sua memória é um diferencial. A memória de qualquer máquina é melhor que a sua. E cada dia isso piora. O seu smartphone tem uma memória melhor que a sua, provavelmente. E do que a minha nem se fala, eu acho que eu nem tenho mais memória, tenho vaga lembrança das coisas. Então, que fique esse alerta. A aula de hoje tem esse objetivo principal, falar do BSC, o reflexo da estratégia da empresa, são várias metas que são combinadas e o objetivo é chegar num objetivo comum. A gente falou de 3 indicadores que são bem específicos da área de processo interno, que são comuns a um controle, que é importante que vocês conheçam. Agradeço a paciência de vocês. Nós vamos ter atividade lá na plataforma, não deixem de chegar lá, façam. E semana que vem a gente começa a fazer essa correção geral. Eu vou dedicar essa aula basicamente a corrigir as atividades, falar para vocês e explicar mais ou menos o que a gente esperava e discutir um pouco o que é que vocês responderam. Ok? Então, desejo uma boa semana de estudos, que vocês estejam bem, dedicados, motivados e até a próxima aula. Um grande abraço.